primeiro slide falando sobre a crise, né? Esse texto da crise. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia que nasce da noite. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Gente, isso é um aprendizado nosso para a vida, né? Porque a todo momento a nossa biologia ela é preparada para a crise. Se a gente come algo que não faz bem, o corpo vomita ou você defeca, né? Ou você faz cocô. A gente não assimila aquilo que a gente come. Tem que acontecer uma digestão para acontecer a assimilação. Então, o nosso corpo ele é preparado para enfrentar os desafios e soltar os desafios. Assim é a biologia, mas a nossa mente não. A nossa mente ela não funciona assim. A nossa mente ela não tem a capacidade natural de perceber a conexão entre os fatos, perceber a conexão entre cada ponto que está juntos tem um sentido. Normalmente a gente separa para dividir, para compreender, né? A gente separa para compreender. E isso que a gente separa, seja por conta de trauma, seja por conta de um fato difícil, ou seja porque você viveu um momento de vida muito bom e fica parado naquele tempo de vida. Então tem muitas pessoas que às vezes falam, só quando eu era adolescente que minha vida era boa, só quando eu era jovem, minha vida era boa, e quando normalmente a gente está lá, nós somos mais jovens, fica, quando eu me formar, eu vou estar com tudo perfeito. E a gente sabe que não é assim. Você tem os desafios da sua idade, você se forma, aí você percebe que tem que aprender cada vez mais, então é um constante desafio. Então, aqui eu trago para vocês essa mudança de olhar de um novo paradigma, que cada fase, cada crise, cada desafio é para justamente poder trazer uma nova consciência. É como a vida te empurra até um ponto em que já esgotou aquele aprendizado, ou você não está conseguindo aprender realmente aquele aprendizado, então te joga aquilo ali para que você possa se reformular, possa reaprender e fazer algo diferente. O que normalmente a gente faz é remendo. Não acontece uma mudança de consciência de verdade, porque mudar exige desapegar. Então, na diferença é que a consciência ela existe, é no contraste. Então, a gente só consegue ver, né, a sombra porque tem a luz. A gente só consegue ver as cores porque tem um contraste entre as luzes. Então, aí eu trouxe essa visão aqui da etimologia, né, da crise, que ela vem de uma questão de seleção, separar para decidir, né, para julgar, discriminar. Então, assim, é um momento de mudança. Então, você mudou e aí você tem que atingir um novo patamar. E aí o que acontece quando você é um convite à mudança e você não quer mudar? Você arrastando, né? Aquele passado e fica, às vezes, antecipando um medo do futuro. E aí, nesse posicionamento da vida, quando é você, eu estou aqui em pé, como a gente começou, eu estou em pé e eu tenho que caminhar adiante. Como vai ser esse posicionamento? Como está a minha estrutura, o meu equilíbrio sobre os meus próprios pés? Eu sinto que eu posso ir nesse desafio ou não? Então, tanto a parte da biologia, ela acompanha os movimentos da vida. Então, se você fica muito no passado, né? Vou esconder aqui esse negócio que ficou aqui aparecendo. Se a gente vai caminhar para frente, igual essa menininha aqui, olhando para o passado ou com medo do futuro, de fato não consegue estar no presente.
Então, é como se você o tempo todo está caminhando, como, por exemplo, aqui, uma menina que entra num outro relacionamento, mas, no fundo, queria estar com outra pessoa, né? Que está lembrando de alguém que se foi. Então, quando a gente olha essas linhas aqui, que tem essa conexão, isso que eu chamo dessas linhas invisíveis. O tempo todo, na nossa constituição, nós estamos conectados ao nosso redor. Então, a maior fonte de conexão é com a nossa própria família, com as pessoas mais próximas. Porque, no fundo, a gente, na nossa biologia, nós somos a menor molécula, ela é energia. Então, a gente se comunica por essas linhas invisíveis. E essas linhas invisíveis, dependendo de como você lida com isso, ela vai ser uma linha que contrai ou uma linha que se expande. Então, o posicionamento da vida, se você de repente não consegue estar bem posicionado no seu pensar, no seu sentir, no seu fazer, tem que revisitar esse entorno, como estão as suas linhas invisíveis com o seu entorno. E é isso que eu chamo, né? Algumas pessoas perguntaram desse nós. O que é esse nós? O nós quer dizer que não existe só a menina, de repente eu tô triste. Ela de repente tá triste porque ela tá conectada a uma outra pessoa. Então a forma, de repente, se ela fica muito triste, ela pode ter um problema de pulmão. Então, se você for olhar, talvez pela medicina, ela vai olhar só uma pneumonia, né? Tem um conflito de separação porque ela tá ali com alguém que ela gostaria, né, de estar. Mas se você for expandir o seu olhar, você vai ver que isso tem um motivo para isso acontecer. Então, existe ela e existe o outro. A forma como a gente interage com esse outro se reflete na nossa estrutura corporal. Então, não existe eu falar só eu, existe eu dentro de um contexto. Dentro desse contexto que a gente conhece visível, mas esse contexto maior, que é esse olhar da unidade, quando você entra no estado de meditação. Então, aqui, a gente vai fazer umas dinâmicas de meditação. Por quê? Por que a meditação ela é tão importante? Porque, normalmente, a gente acaba se prendendo nas questões, porque a nossa mente tem a tendência natural de separar para entender, para se justificar. E quando você consegue dar um olhar mais expandido para conseguir sair um pouquinho dessa situação, né, que você está identificado, você pode perceber, de repente essa menina pode perceber que ela não gostava desse rapaz, que no fundo ela se sentia desvalorizada, que ela não se sentia apoiada, mas talvez dentro dela ela não consiga perceber isso porque ela tá ligada na dor. Quantas vezes a gente separa de um relacionamento que você não quer mais, ou um trabalho que você não quer mais, mas você fica triste? Isso é bem comum. Pelo menos, já aconteceu isso comigo várias vezes. Com vocês também? Eu imagino que sim, né? Porque às vezes a gente não quer uma situação, você não gosta daquela situação, mas quando aquela situação vai embora, você adoece, você fica triste com aquela situação. Porque, de fato, você está olhando ali no passado, conectado a essas linhas invisíveis. Então, é preciso aprender a dar um distanciamento, né? A distanciar das emoções, das sensações, para perceber o que está fazendo manter nessa relação. Então, isso é o que traz esse distanciamento, esse olhar de observador de você mesmo, é a conexão. É você poder olhar através da meditação, né? Então, a forma como a gente vai lidar com o nosso presente vai determinar, né, o futuro comportamento da biologia. Então, eu vou ter uma atitude que eu estou presa no passado, então eu estou num mecanismo que eu não posso olhar para a vida está andando, mas eu estou olhando lá para os meus anos passados, olhando para o que eu não tive, olhando para o que eu perdi, olhando para minhas dificuldades, ou eu estou pensando no futuro, estou com o equilíbrio projetado na frente.
Tem pessoas que ficam com equilíbrio que ele é projetado para frente, ele nem é para trás, é um equilíbrio assim para frente. Então está pensando no futuro, mas de qualquer forma não está na sua vida. Então é preciso a gente investigar isso o tempo todo. E isso você pode investigar olhando para a sua respiração, olhando se ela existe uma contração, olhando se ela existe uma expansão. Então, felicidade, ele deveria ser, né? Vamos dizer assim, deveria, mas não é, às vezes, uma realidade o tempo todo da gente, né? É um estado natural de ser. Então, se a gente olha um bebezinho ou olha um animalzinho, um filhotinho, né? Uma criança pequena, mesmo que ela fique triste, ela rapidamente ela já se ativa na felicidade. Então, a felicidade deveria ser um estado natural. Isso não quer dizer ausência de dificuldades. Então, a criança ela tem uma dificuldade, de repente um amiguinho pegou uma boneca que você não queria dar, chora, mas daqui a pouco já volta e já volta de novo para a conexão com o presente. Então, se você dependendo de como você está, você vai manifestar essa mais tristeza ou mais dificuldade no seu corpo. Então, é um convite se perguntar qual é o seu posicionamento perante os relacionamentos e em relação ao seu propósito de vida. Então, feche os olhos um momento e só responde isso para você. Quando você se vê de olhos fechados, perante os seus relacionamentos, perante o seu propósito de vida, é um posicionamento favorável à sua vida? É um posicionamento que permite a expansão? Ou é um posicionamento que gera contração? Então, dentro dessa visão, você cria mais alegria, conexão e união na sua vida? Observem as suas relações. Você cria mais alegria, conexão, união? Ou você cria mais dor e separação? Respira, observa no seu corpo. E mesmo que você crie conexão e união, qual o pensamento mais negativo que você tem sobre si mesmo? Qual o pensamento mais positivo que você tem sobre si mesmo? Respira, solta e abre os olhos. Aqui, esse pensamento ele tem muito a ver com a dinâmica da mentira pessoal. Então, muitas vezes, o seu posicionamento perante a vida, ele pode estar, você pode, de repente, assim, nossa, eu quero estar num relacionamento legal, eu quero num relacionamento que os dois criem, né, se apoiem, mas, de repente, o seu estado, você tem uma crença de que não merece ter um relacionamento legal. De repente, você tem uma crença de que, sei lá, todo homem vai trair, ou todo homem vai te limitar. Então, de repente, você pode querer estar no relacionamento, mas o teu pensamento faz você já querer se afastar desse relacionamento. E aí, sem perceber, isso vai te gerando ansiedade, vai te gerando angústia, vai te gerando várias sensações, né, que a gente vai manifestando isso através da nossa biologia. Então, é bem importante a gente perceber, tomar consciência o tempo todo desse nós, dessa conexão com tudo que existe.